Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglearn. E hoje, Xbox voltou a ser competitivo? Essa pergunta surge a partir do momento que nós temos a redução do valor do Game Pass, que foi de 120 para R$ 77. Na verdade, R$ 76,90, mas eu falo 77, assim como eu falava 120 para R$ 119,90. É uma redução excelente, muito boa, fez com que o Game Pass ficasse mais acessível, mas não faz o Xbox ser o que eles estão chamando de voltou a ser custo-benefício, né? No meu caso aqui eu estou dizendo voltou a ser competitivo. Não é competitivo porque reduziu o preço do Game Pass. Primeiro, o Game Pass não era para estar R$ 120 para ser reduzido para 77. Essa aí já é uma coisa. Essa redução foi ótima? Foi excelente. Botou o Game Pass agora um pouco mais acessível. Mas não era nem para ter o aumento para R$ 120. Então não faz com que o Xbox seja competitivo. Por que não é competitivo? Eu vou resumir tudo em uma única palavra. Essa palavra é credibilidade. Não importa o benefício que o Xbox tenha, se não tiver credibilidade, não adianta nada. Pode ter GTA 6 no Day One Game Pass, pode diminuir o preço do Game Pass, pode deixar R$ 30 o Xbox, o Game Pass Ultimate. Pode aumentar o benefício dos rewards, pode diminuir o preço dos consoles. Pode trazer 500 jogos a mais aí na retrocompatibilidade. Pode fazer o que quiser. Se não tiver credibilidade, não adianta nada. E sabe por quê? Porque não adianta ter todos esses benefícios se amanhã ou depois você não sabe se vai tê-los. Essa que é a questão. O Xbox toma uma decisão hoje, amanhã ele muda de ideia. Depois de amanhã muda de novo. E assim sucessivamente. Você não tem uma previsibilidade na marca. A marca tomou tantas decisões erradas e é tão largada que nem a mídia respeita, nem os desenvolvedores respeitam, a indústria inteira não respeita e o principal, o próprio consumidor não respeita. O que você tem aí é meia dúzia de fanáticos. Esses aí sim, qualquer merda que o Xbox faça, eles estão lá apoiando. Agora, a maioria não respeita. A gente vê isso nos números. Isso aqui não é achismo, isso é fato. Os números do Xbox só caem. A divisão Xbox deixou de divulgar lucros, divulga só receita, e a última receita que foi divulgada deu queda. E nós temos aí os consoles, né, que construíram a marca Xbox jogados na lata do lixo. Cada vez que tem um relatório tem uma diminuição grotesca no número de venda dos consoles. E o serviço Game Pass deve ter perdido muito, mas muito assinante mesmo, porque senão eles não teriam tirado o Call of Duty do Day One Game Pass para diminuir o preço do Game Pass. Muita gente acha que essa mulher, essa CEO que entrou, a Asha Sharma, ela chegou lá e falou: nossa, aqui está caro demais, vamos reduzir. Primeiro que ela não tem esse poder para fazer isso. Uma CEO de uma empresa, antes de tomar uma decisão, ela pode até ter uma ideia, mas ela tem que compartilhar essa ideia com o financeiro, com os diretores, e aí vai ter uma discussão. Essa discussão vai passar pelo conselho administrativo que vai ou não aprovar essas ideias, inclusive por acionistas, porque existem acionistas que podem dar opinião no conselho de administração da empresa. Então não é a Asha Sharma ou o Phil Spencer que simplesmente faz o que quer. Eles vão ali representar a marca, mas não são eles que fazem. Existe uma equipe ali por trás e essa ideia precisa de aprovação. Então não é só uma pessoa. Então as pessoas estão achando que a Asha Sharma é a heroína, né? Estão fazendo capas de vídeos aí, colocando ela como a Supergirl. E fazia o mesmo com o Phil Spencer, né? Adorando essas pessoas como se elas que tomassem as decisões, elas que tomassem a frente desses projetos e fizessem tudo sozinhas. E não são. Elas precisam de aprovação. Fora isso, esse fanatismo de algumas pessoas, as pessoas acham que essa redução, na verdade, é uma coisa boa no sentido de que a Microsoft, com a divisão Xbox, está tomando as rédeas, os rumos. Pode ser que sim, pode ser que não. Esse que é o problema, a gente desconfia. A gente não sabe se eles estão tomando realmente uma decisão boa e vão continuar com isso, porque eles podem tomar uma decisão boa hoje e amanhã tomar uma decisão ruim, ou vir uma sequência de 5, 6, 7 decisões ruins. Os caras diminuíram o preço do Game Pass hoje, mas pode aumentar o preço de alguma coisa amanhã.
Eles podem mudar a política de alguma coisa depois de amanhã? Ninguém sabe. Essa incerteza que você tem em relação à marca, ela é prejudicial principalmente para o consumidor. Como que eu vou adquirir um Xbox se eu não sei se esse desconto do Game Pass, ou se alguns valores do Rewards, ou se, sei lá, outra coisa, outra política do Xbox não vai mudar amanhã, depois de amanhã, semana que vem? É aí que tá. E a principal diferença do Xbox para o PlayStation é essa, é a credibilidade. A Sony, ela não deixa, por exemplo, a mídia falar mal. Eles contra-atacam direto ou indiretamente. A Sony tem um PlayStation com preços maiores na loja. A Sony aumentou o preço dos consoles. A Sony fechou alguns estúdios. A Sony tem algumas notícias ruins. E se você comparar o PlayStation 5 com o Xbox é superior no hardware. É um hardware que é mais econômico em questão de energia. Nunca precisou de manutenção, de revisão, igual o PlayStation 5 teve. O serviço do Xbox é superior ao da Sony, também por ter o Day One, que é um diferencial. Tem o Rewards, que ajuda você a comprar na loja, que inclusive a loja do Xbox tem valores mais baratos do que a loja do PlayStation. E o ecossistema do Xbox é muito mais integrado. E ele tem vantagens em relação ao ecossistema do PlayStation. Só que aí é que está, vamos dizer assim, a graça do negócio. E o que é engraçado é isso. O PlayStation sendo inferior ao Xbox ainda vale a pena e o Xbox não. Então hoje eu indico assim, se você não tem nenhum console dessa geração, compra um PlayStation 5. O Slim, não precisa comprar o Pro não. O Pro eu acho que realmente não vale a pena, é muito dinheiro para pouco benefício. Compra o PS5 base e você está de boas. Você tem ali formas de, mas o preço é caro, que não sei o que. Você tem gift cards, você tem outras maneiras de oficialmente pagar mais barato, inclusive com mídia física no PlayStation. No Xbox você pode até aparentemente ter mais barato ali, mas você não tem a credibilidade da empresa. Você não sabe se amanhã ela vai mudar essa política. O que aconteceu no Rewards, por exemplo, esses tempos atrás, tiraram o resgate do personalizado. Você ficou limitado a pegar R$30 por cada resgate. Você fazia 2, 3 resgates no mesmo dia, o próprio sistema de segurança da Microsoft te bloqueava por até 2 dias. Imagina para quem tinha 60, 70, 100 mil pontos ou mais. Ia ficar o mês inteiro para poder resgatar aquilo. E aí, nessa impossibilidade, isso aconteceu comigo, eu fui resgatar os pontos para poder pagar o Game Pass. Eu estava pagando R$40 e os outros 80 eu estava tirando do Rewards. Só que eu mesmo fui bloqueado. Eu que sempre tive uma única conta, nunca fiz trambique no Xbox, eu fui bloqueado pela Microsoft por 2 dias porque eu fiz 3 resgates no mesmo dia, de R$30. E isso daí foi estupim, eu peguei e cancelei. Eu parei de fazer Rewards, eu cancelei o Game Pass. Já contei isso aqui nos vídeos anteriores do canal. Só que agora eu voltei a assinar o Game Pass por causa dessa redução e voltei a fazer o Rewards para ver se eu consigo o Game Pass de graça. Só que eu já tenho o Xbox. E eu tenho essa incerteza, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso nos outros meses. Eu não confio mais no Xbox. Mas eu ainda estou utilizando o Game Pass. Então se você tem um Xbox, você pode manter o Xbox, adiciona um PlayStation 5 aí na sua residência se você puder, que você vai ter o melhor dos dois mundos. E se você não tem um Xbox e não tem um PlayStation, compre um PlayStation. Não compre Xbox. Se você tem, mantenha, use sua biblioteca. Se você não tem, não compre. Não gaste seu dinheiro com Xbox. Não vale a pena. Por causa da credibilidade. Você vai gastar dinheiro no Xbox pensando que você vai ter os benefícios, mas amanhã você pode não ter. A Microsoft muda as políticas sem avisar. É uma série de besteira que eles andam fazendo. Então, eles não têm credibilidade suficiente ainda para manter o consumidor. Eles vão ter que tomar uma série de decisões boas para poder um dia voltar à credibilidade, mas por enquanto não. E o PlayStation 5, mesmo sendo um pouco inferior, não quer dizer que ele seja ruim, é um excelente aparelho, excelente controle, excelentes jogos, excelentes serviços. Mas, comparativamente ao Xbox, ele é inferior, e mesmo sendo inferior, ele é melhor. Mesmo sendo inferior, ele é mais confiável.
mesmo sendo inferior, é ele que eu recomendo do que o Xbox. Não vale a pena você gastar dinheiro no Xbox. Repetindo mais uma vez para ficar bem claro, se você já tem um Xbox, mantenha. Você já comprou, já tem, beleza. Agora, se você está em dúvida, PlayStation ou Xbox, pega o PlayStation. Seu dinheiro está muito mais seguro no PlayStation do que no Xbox, porque você não sabe qual vai ser a próxima decisão do Xbox amanhã. Porque eles tomam a decisão e eles avisam no dia, ou você tem que descobrir. Eles não te dão um preparo. A partir de tal dia vai ser assim. Não. Simplesmente taca na sua cara lá do nada. Eu já contei histórias aqui do Xbox que aconteceu isso comigo várias vezes em outros vídeos do canal, então não vou ficar repetindo aqui. Mas essa é a minha recomendação. Mesmo com a diminuição do Game Pass, ainda não vale a pena pegar um Xbox, exatamente por causa da credibilidade. Vai de PlayStation 5 que você vai estar melhor segurado. Essa é a minha opinião, vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.